Olá, sejam muito bem-vindos a Deutsch Ha. Hoje eu vou fazer um Notion parte 2. Quem quiser conhecer o vídeo parte 1, fique à vontade. Era ali os meus primeiros contatos com o Notion, por isso que eu resolvi fazer esse parte 2 aqui. A gente vai fazer um tour no meu Notion particular para mostrar para vocês como ele pode ser e tem sido uma ferramenta muito boa de organização da vida e principalmente dos estudos. Lembrando que o próprio Notion tem vários templates e tem vários outros tours que vocês podem colocar aqui no YouTube e conhecer vários outros templates e como outras pessoas organizaram o Notion delas, para o que outras pessoas estão usando. Eu uso para o trabalho, eu uso para estudo, eu uso para minha vida, e aí você pode conferir nos templates, nas outras pessoas, nos tours, inspirar e ver qual modelo de Notion funciona para você, para qual função você prefere usar o Notion. So, bora lá começar. Esse aqui é o meu Notion, que não tem muitas mudanças, pelo menos nessa página inicial, do que era ali naquela parte 1 e do que ele virou. Aqui é um lugar que eu quero organizar a minha vida, coisas pessoais, ou seja, eu quero ter de cara uma lista do que eu preciso fazer naquele dia. Eu deixo aqui umas mensagenzinhas, tudo isso aqui é personalizável. Vocês podem usar o que o próprio Notion traz de sugestão, ou vocês podem baixar no Pinterest, no Google, uma imagem, uma frase e colocar aqui. Em qualquer lugar do Notion aqui, se a gente colocar uma barrinha, ele aparece já várias opções e sugestões do que a gente quer colocar. Por exemplo, só um texto. Ou uma página, que é como se fosse um link para outro lugar. Aqui uma lista de to-do, aqui vários títulos, tabelas, bolinhas. Por exemplo, aqui eu usei o quote, que é uma citação. Então eu mesma quis fazer uma citação de organizar dentro e fora. Isso aqui vocês podem personalizar. Vocês podem, inclusive, estar colocando imagens, links, várias coisas. Aqui eles têm mais de um modelo de tabela também, como vocês podem ver. Tem como colocar arquivos, áudio. Eu, quando coloco uma imagem, prefiro colocar a imagem que eu baixei. Então, eu só vou lá, copio o colo do Pinterest, por exemplo, e coloco aqui e a imagem já é carregada. Mesmo assim, tem como vocês colocarem o link de uma imagem. Então, tem como vocês colocarem um link ou um arquivo, e aí essa imagem ela vai ficar aqui, bem nesse lugar onde você quis. Essa daqui, por exemplo, é uma imagem aleatória que eu coloquei e quero ter, que é uma imagem que vai me inspirar, é uma imagem que eu quero olhar para ela todos os dias e por aí vai. Aqui embaixo dessa imagem tem um monte de coisa que são páginas, como vocês já viram. Então, se eu clicar aqui, isso me leva para outro lugar. E são tudo que eu quero ter aqui para controle pessoal. Metas de 2023, as viagens, livros, coisas sobre Berlim, vou até mostrar para vocês. É uma página que eu criei recentemente para saber coisas e criar programações de coisas que eu quero fazer aqui em Berlim. Então esses são todos os restaurantes ou cafezinhos que eu quero conhecer, e aí que eu deixei os links deles. Aqui tem todos os lugares de livros que eu quero conhecer também, ou eu quero dar uma passada, ou que eu quero deixar aqui anotado para poder comentar para as pessoas, festas e clubes, arte, compras, tudo isso. Então aqui é um lugar que eu deixo bem geral e bem objetivo. Aqui um lugar mais de produtividade e aqui um lugar mais geral de pessoalidades. Tem como você fazer o seu journaling. Eu gosto de escrever num papel, mas de vez em quando eu não tô com o meu livro, com o meu diário, quando eu não tenho onde escrever, eu venho aqui e deixo as minhas anotações sobre os meus dias aqui. Por exemplo, bom journaling, aí eu deixo uma citação para refletir sobre os meus dias e praticar bons hábitos. Aí eu venho aqui colocando o dia que eu quero escrever e venho escrevendo. Aqui eu deixo também várias coisas que são de burocracia ou que são algumas listas, anotações, tabelas. Esse de viagens, por exemplo, ele é bem interessante e ele é de um template. Então, ali no próprio Notion tem como a gente pegar um template e a gente simplesmente planejar algumas viagens. Eu coloquei algumas aleatórias aqui para vocês terem ideias. E aí tem como colocar o status dessa viagem, a data, os lugares, quem vai com você e tudo mais.
Ali embaixo eu deixei as minhas finanças como um link, porque eu já tenho um lugar que eu organizo as minhas finanças, como eu já disse no vídeo passado também, e não quero deixar as minhas finanças organizadas aqui no Notion. Mesmo assim, eu posso deixar o link, por exemplo, que daqui eu encaminho para lá de forma mais fácil e acessível. Ainda assim, se você quiser organizar suas finanças aqui no Notion, tem como também. Então, eles também deixam aqui no Templates várias tabelinhas e uma dessas tabelas vocês podem usar para finanças. Vou mostrar aqui para vocês como vocês podem pegar uma de travel, por exemplo. Então, basta vocês virem, eles deixam também algumas características para a vida, para design, sobre marketing, sobre vendas, estudante. Então, tem como você vir aqui e fazer algumas buscas por alguns templates que já vão vir prontos. Se você gostar do template e quiser baixar, basta clicar aqui Get Template. E aí ele já vai baixar e vai estar aqui em algumas dessas coisinhas um template para você utilizar. Eu vou explicar melhor um pouquinho sobre produtividade, que eu acho que vale muito a pena aqui pra gente e vocês vão achar interessante. Em produtividade, eu tenho um plano da semana e um plano do mês. E aqui, o plano do dia. Então, eu tenho uma noção do que eu preciso fazer no dia, do que eu preciso fazer na semana e do que eu preciso fazer no mês. Então, todo fim de mês, eu vou lá e planejo o meu mês. Toda semana e fim de semana, eu vou lá e planejo a minha semana. E aí, depois de ter planejado a minha semana, todo dia eu simplesmente copio e colo o planejamento que eu fiz para cada dia para cá. E aí, se o dia acontecer alguma mudança e quiser mudar, eu tenho isso aqui muito mais claro para eu vir aqui mudar, clicar quando eu fiz alguma coisa ou não. Aqui, por exemplo, em plano do mês, eu deixo também, como vocês sabem, o meu tarô do mês, inclusive, que é uma coisa que estava bem ali atrás, aqui. Se vocês prestarem atenção aqui no pessoal, eu deixo tarô do mês. Isso é possível fazer no Notion sempre. Se vocês estiverem em algum outro lugar e quiserem citar alguma outra coisa, tem como. Simplesmente aqui eu embuti esse linkzinho. Basta vocês clicarem aqui e aí vocês podem colocar o link to page e aí é o link da página que já existe em algum outro lugar e que vocês querem fazer uma referência dela aqui. Eu gosto de olhar o tarô do mês, saber quais são as influências astrológicas, deixo essa reflexão aqui, que é mais assim, subjetiva, e aqui eu coloco um monte de coisa mais objetiva, metas mesmo. O que eu tenho para fazer durante todo o mês e o que eu tenho para fazer em cada uma da semana desse mês, para que todas essas metas do mês venham a acontecer. Ali no planejamento da semana é onde eu costumo colocar também um monte de to-do list. Tem como a gente fazer de várias outras formas, sendo um texto escrito ou pontinhos. Por que eu faço assim? Porque fica mais fácil de eu copiar tudo aqui e já colar naquele outro do dia. E aí, cada hora que eu for fazendo alguma coisa, eu vou riscando o que eu já fiz. Eu deixo também uma citação aqui, se vocês quiserem podem deixar alguma imagem, podem fazer com uma forma de tabela, mas esse seria o meu template, onde eu planejo toda a minha semana. E aí eu deixo algumas metas também. O que eu tenho para fazer nesse trabalho, o que eu tenho para fazer sobre aquele projeto, o que eu tenho para fazer aqui no fim de semana. Tudo isso planejado, eu basto copiar e colar bem aqui, e aí eu venho marcando. Editar e gravar por exemplo, é algo que eu estou fazendo agora, eu venho aqui e marco. Vou mostrar para vocês agora como eu uso isso pro trabalho. Então, eu tenho aqui uma página inteira só para Deutsch Ha, onde eu vou fazer um controle dos conteúdos, onde eu vou ver um monte de diretrizes, folders, plano de negócio, plano de aula, cronogramas, tudo fica aqui. Pautas das nossas reuniões. E aqui, por exemplo, é interessante que eu coloquei Aline Lettering, que é um curso que eu comecei a fazer para me profissionalizar como professora. Então, esse curso aqui, eu basicamente referencio ele depois lá na minha outra página de estudos. Então, eu chego aqui, eu entro lá no Goethe, que é onde eu estou fazendo esse curso, deixo o link aqui, e aqui eu vou deixando as minhas anotações. Cada módulo se chama DLL e tem do 1 ao 6. E aí eu vou colocando aqui, por exemplo, de cada módulo, quais capítulos, as anotações que eu fiz. São muitas as anotações, se vocês pararem para perceber. E
eu deixo tudo organizadinho e é muito fácil porque a maioria dos títulos ou alguma coisa eu copio e colo, já que esse é um curso online que eu tô fazendo. Se não fosse assim, eu poderia vir aqui e fazer anotações, por exemplo, você tá numa aula e ao invés de você fazer uma anotação no seu caderno, você já faria a anotação no seu computador, no seu iPad e já faria ela aqui no Notion. Então as anotações da aula já ficam aqui. Tem como vocês aqui colocarem, por exemplo, as imagens, algum link, tem como vocês colocarem algum arquivo, algum PDF, alguma coisa relacionada a esse curso que vocês estejam fazendo. A agenda do curso também é super possível de fazer e para isso aqui também tem template que aí vocês se programam. Nossa, o capítulo 1 eu tenho que fazer de quando até quando, ele é um capítulo ou não, agora é uma prova, ou não, agora é uma revisão, qual módulo que é. Então tem como vocês organizarem também e eu, por exemplo, estou me organizando dessa forma. Aqui na Deutsche não vou mostrar mais muitas coisas, mas vou dar só um spoiler para vocês de como a gente organiza os nossos conteúdos e como isso aqui tem me ajudado muito, porque antes eu era uma pessoa que eu organizava isso tudo à mão, nos cadernos, ficava muito louca. Então agora tem muito mais organizadinho os nossos conteúdos, os cronogramas, as ideias. Então aqui tem um backlog de ideias enorme, aqui tem algumas inspirações, as nossas estratégias, algumas padronizações que a gente deixa salvo. Aqui é uma produção mensal, o que eu já gravei, o que eu tô editando, o que eu vou postar, o que eu já postei. Então fica tudo aqui. E a mesma coisa a gente faz para um podcast, faz para um Instagram, faz para um website e por aí vai. Então é uma coisa que me ajudou demais. Como spoiler também vou mostrar para vocês como isso eu também fiz para minha outra carreira, que é uma carreira mais artística, que eu também produzo os meus conteúdos, que eu também tenho ali meu plano de carreira, um cronograma de projetos, eu também tenho alguns projetos que eu tô fazendo e que eu quero ter uma rotina com base nele, algumas parcerias e pautas da semana. Então eu também utilizo o Notion e como vocês podem ver, eu nem coloco muito complexo, não tem muita tabela, não tem imagem, mas tem o que eu acho que faz sentido ter, que é uma frase, uma citação, que esteja coloridinho, que esteja assim organizado e que eu, enfim, abro aqui, já clico e já tenho como resolver esses problemas. Então é também super possível vocês utilizarem para o trabalho de vocês, colocarem aqui os links para os trabalhos, alguns projetos. Caso vocês estejam trabalhando com alguém, como é o caso aqui na Deutsche, tem como vocês criarem, mas compartilharem com outra pessoa. Por exemplo, vocês vêm aqui em Share, coloca ali o e-mail da pessoa que vocês querem compartilhar, e aí tem como uma equipe inteira, um time inteiro de trabalho compartilharem a mesma página. Esse é um template, ou seja, um modelo de como vocês podem usar o Notion para estudos. Ele aqui vem com um lugar para todos os cursos. Então, se você tem um curso que é cálculo, e pode ser, por exemplo, aqui alemão, aqui pode ser matemática, aqui pode ser informática. Então aqui você colocaria, e tem como criar, inclusive aqui new, outros cursos, e aí é onde você vai colocar o curso que você está fazendo. Se aqui eu estou fazendo um curso de preparação para tal prova, todas as informações, links vão estar aqui. Esse aqui de matemática, todas as informações desse curso tá aqui. Onde é que é, quando que é, quais são as tarefas, os principais links, qual que é a data, fica aqui. Lá embaixo a gente tem, por exemplo, uma estrutura de o que eu preciso fazer, o que está em andamento, o que eu já fiz sobre todas essas provas ou tarefas ou encontros que eu preciso fazer para cada curso. Isso daqui eu já acho complexo, por exemplo. Isso daqui vocês podem alterar e podem utilizar do jeito que vocês quiserem. Tudo isso aqui é completamente assim, vocês podem deletar, pode manter só o que vocês quiserem, pode trocar cor, nome, tudo. Eu prefiro o jeitinho que eu fiz. Vou mostrar pra vocês em breve, mas esse aqui é um modelo, porque existem vários. Como eu já falei, se vocês colocarem aqui no YouTube, criarem outros contatos, outras pessoas podem compartilhar o template delas com vocês, e aí vocês usarem o template dessas pessoas. Aqui o próprio Notion, ele oferece algo mais ou menos assim.
meu blog, as minhas redações, então tem como você colocar o link aqui de cada coisa que você vem fazendo. Então, os meus textos em alemão, qual material, anotações da aula, a minha, sei lá, aula de música, tudo aqui tem como vocês colocarem. E esse é um exemplo de template que o Notion já traz. Vou mostrar agora o meu template, que eu criei a partir do zero da minha cabeça e que pra mim funciona. Que é, eu quero ter esses estudos aqui na minha vida. Eu quero estudar alemão, todas essas outras línguas, que essa daqui, inclusive, muito conhecida como Tupi, Tupi Moderno, Tupi Guarani, e aí essas diferenciações eu vou colocando ali. Em alemão tem várias coisas que eu preciso estudar. Uma delas é o meu C2, um curso para alemão avançado. Outra delas é o alemão como professora. Outra delas é o meu estudo que eu quero estudar sobre a Alemanha, a política, a história. Então, essas aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Tem tarô, astrologia, tem o teatro, tem psicologia. Eu gosto dessa forma de título, que já vem com... Por exemplo, aqui é um título que já vem com uma página, pronto. Se vocês não gostarem desse formato, tem como seguir esse outro formato aqui, que basta vocês virem aqui e colocar astrologia, psicanálise, mandarim e por aí vai. Aqui no meu, eu vou mostrar especificamente alemão, por exemplo, para vocês se inspirarem e fazerem no Notion o de vocês. Aqui em alemão, eu já deixo muito claro que meus Wortschatz estão no Anki. Então, aqui não é um lugar que eu vou deixar meu Wortschatz. Mas aqui é um lugar que eu deixo um link para as minhas redações que eu faço e também um cronograma de estudos, para eu saber, não, esse capítulo de Verben eu já fiz, então eu deixo aqui o que está em progresso do meu cronograma de estudos para alemão, o que já foi feito, a data, como que eu me programei para estudar cada uma dessas coisas. Depois, isso daqui tem muito base nesse livro aqui que eu estou usando. Esse é o livro que eu estou usando no momento para estudar C2. Eu não estou fazendo um curso, eu estou estudando sozinha com base nesse livro aqui. Primeira parte dele é Wortschatz e a segunda é gramática. E essa gramática ela vem nesses capítulos aqui, Verben, Adjektiva e por aí vai. Então, para cada capítulo eu fiquei, nossa, tudo isso aqui não tá legal, preciso revisar. Esses aqui eu já revisei e, inclusive, eu deixei um linkzinho ali para a revisão que eu fiz do que eu aprendi sobre esses verbos. Agora vem adjetivo, tudo que eu já fiz e foi tranquilo ou tudo que eu preciso revisar. Eu, inclusive, criei o meu próprio sistema de trocar a cor para saber aonde eu preciso revisar e aonde eu já fiz uma revisão. Aqui, preposicionada, a mesma coisa. Satzstil, Satzzusammenhänge e aí vai. Vou mostrar agora para vocês o meu outro curso, que é aquilo que eu já mostrei, inclusive, que é o que eu referenciei. Então, aqui tem a mesma coisa que eu tenho também lá na Deutsch Ha, então tem como acessar isso por vários meios. Chega aqui, eu tenho como colocar um módulo, que é o DLL2, depois eu coloco um outro módulo e aqui eu vou abrindo esses módulos. No módulo 2, no capítulo 3, eu tenho vários subcapítulos, eu tenho várias anotações, eu tenho vários subtítulos. Teria uma forma melhor de fazer isso? Talvez. Mas pra mim, desse jeito aqui tá fazendo sentido ainda. Então eu deixo tudo aqui e como eu já falei, é muito interessante que eu deixo links, imagens, arquivos e aí eu vou organizando na minha cabeça também qual que é a parte desse capítulo, esse capítulo tá dentro de qual módulo. Chega ali no final desse módulo, eu quero fazer uma revisão para tudo isso. Chega aqui, eu deixo algumas referências, porque daqui eu posso, independentemente de, enfim, ter que abrir o capítulo e procurar, não. Eu já tenho aqui fácil acesso, uma referência que talvez eu queira ler, buscar, pesquisar, citar. Vou mostrar para vocês algumas dicas aqui finais que o Notion pode ajudar vocês na hora de estudar. Por exemplo, vocês podem vir aqui, clicar e vocês vão pedir uma inteligência artificial para escrever para vocês. Ou seja, eu quero qualquer coisa sobre Verben. E aí eu peço essa inteligência artificial para escrever sobre verbo. Ela escreveu aqui para mim, por exemplo, alguns verbos. Eu vou colocar, por exemplo, aqui Unterricht plena, planos de aula, e ver o que a inteligência artificial traz. Ela traz, por exemplo, que esse é um modelo ideal de
aula, que traz alguns fatores que você deve prestar atenção. In die Kapitel 2 beschreiben wurde Alter, Lernmotivation, Lernstil, Bedürfnis der Lernenden, Individualität der Lernenden, espaço para autonomia dos alunos. Isso daqui são coisas que eu, inclusive, já anotei. Então, a inteligência artificial, ela pega coisas, inclusive, que você já anotou no capítulo e tá sabendo que isso aqui é uma revisão, tá sabendo que isso aqui tá dentro daquele módulo, que esse módulo tem vários capítulos, então ele já colocou aqui, ó, no capítulo 2 você aprendeu isso e isso. Isso daqui é genial. Então, é uma ótima ferramenta não só de organização, mas também de vocês realmente aprenderem com isso aqui. Aqui tem várias outras coisas para vocês, enfim, continuarem fuçando, obviamente. Tem como vocês fazerem um sumário com essa inteligência artificial. E vou mostrar aqui agora, por exemplo, esse Synchronized Block, que eu traduziria para blocos sincronizados. Sync Block. Qualquer coisa que você escrever aqui, por exemplo, qualquer coisa, você escreveu nessa caixinha. Se você pegar essa caixinha e você decidir copiar ela, então você vai vir aqui e você vai copiar, e aí você vai colocar em algum outro lugar, por exemplo, aqui, e aí aqui você vai continuar escrevendo, e a hora que você voltar, você vai ver que escreveu lá também o continuar. Essa é uma estratégia muito interessante na hora de fazer revisões, por exemplo, porque aí você não precisa sair de uma página e ir para outra, você simplesmente já pode deixar aqui e deixar lá. E aí aqui você, nossa, eu já estou aqui, eu já li tudo isso aqui, vou fazer uma revisão aqui, você deixa a sua revisão aqui e depois, o dia que você quiser ter uma página só de revisões, você entra, por exemplo, só na revisão e lá já vai ter todas as suas anotações que você trouxe dali, de acolá, de acolá, de acolá, mas elas todas ficam sincronizadas num lugar só, para você não ter que ficar pulando de página, saindo, enfim, trocando. Cada hora que eu uso mais e gasto um tempinho mais aqui, eu descubro novas coisas. O que eu posso falar é, recomendo que vocês fuçem, usem, pesquisem, usem os templates, criem o de vocês, procurem no YouTube mais tours para descobrirem mais templates, outras formas de utilizar e de toda forma não percam essa ferramenta que é uma que tem me ajudado muito para organizar minha vida, meu trabalho, criação de conteúdo, estudos e só posso recomendar para vocês também, tá bom? Até mais, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou querem compartilhar alguma descoberta que vocês tiveram com o Notion, deixem aqui nos comentários também. Até mais!